Retornei ao cinema no mesmo dia e hora 2 ou 3 vezes e a decepção se repetiu. Cheguei à conclusão de que não mais a encontraria. Dei, então, asas ao mau humor. Tornei-me irascível e via em tudo e todos uma provocação. Que tolice! Quanto de bom que a vida me oferecia deixei de aproveitar por causa da minha tamanha imaturidade. Meus familiares já não sabiam o que fazer para impedir minhas explosões de mau gênio, que nunca foram tão frequentes. Saía de manhã para a loja com uma carranca que espantaria qualquer freguês se eu fosse o vendedor. Num dia em que meu azedume se fez maior, Haroldo, então fraterno, inquiriu-me: "O que você tem, César? Algum problema em casa? Acho é que o cupido já me flechou." Mas isso é tão contraditório. "É coisa para se comemorar", disse ele sem entender meus motivos. "Só que não tenho como revelar nem ao menos sei o seu nome." "Como pode ser isso, homem de Deus?" Então contei-lhe toda a história. Meu amigo achou que estava dramatizando demais a situação, no que estava certo, mostrando que mais dia, menos dia, quando menos contasse, estaria diante dela. Mas eu não estava disposto a esperar. Achava que Deus deveria dar-me tudo o que eu quisesse na hora que eu determinasse. Esqueci de que Ele tem a sapiência suprema e, muitas vezes, o que parece um bem agora, mais tarde pode tornar-se um mal. Não compreendia que tudo tem seu tempo e que no universo tudo caminhava para a harmonia e a perfeição. Vivia esquecido de que o Pai é Deus e que criou tudo o que existe. Obviamente sabe dar a seus filhos o que for melhor e na hora certa. Na verdade, eu agia como quem não sabe solicitar, e caí no erro de exigir de Deus o que ainda não estava preparado para receber. Mas, apesar da minha teimosia, que era uma das minhas maiores imperfeições, as palavras de Haroldo acalmaram de certa forma os meus ânimos internos e tornei-me mais comedido, refreando meus impulsos inferiores. E assim fui levando a vida, sem esquecer aquela jovem que não conseguia reencontrar. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Finalmente. A manhã estava ensolarada. Apesar de toda a luz que me envolvia por dentro, minha alma estava em trevas, meu mau humor já estava, infelizmente, tornando-se crônico. Sentia-me sufocado e resolvi sair de nosso cômodo de trabalho e dirigir-me à frente da loja para tomar um pouco de ar puro. Haroldo, nesse momento, dava instruções aos vendedores e, apesar de não dizer nada, observava-me preocupado com meu jeito arredio e infeliz que já durava muito mais do que ele esperava. Debrucei no balcão e fitava a rua sem nada a ver, mas de repente duas belas moças chamaram minha atenção. Automaticamente, dirigi-me até elas e as atendi pessoalmente. Meu azedume dissipara-se como que por encanto. Sorria prestimoso e mostrava os melhores artigos do estabelecimento. Ao final de alguns minutos, elas saíram levando uma considerável soma em comprar e eu, novamente encostado no mesmo balcão, também olhava a rua sem perceber o que acontecia lá fora, só que agora sorria de quando em quando. Meu amigo de todas as horas aproximou-se de mim, dizendo brincalhão: "Vejo que enfim esqueceu a mocinha do cinema." "Nem pense nisso. Estou mais apaixonado do que nunca." "Não é o que eu vi há pouco." Estava todo solícito com aquelas duas moças bonitas que chegaram. Fez como se fosse um dos vendedores. "E olha que você não é disso." E Haroldo tinha razão, eu não gostava de atender os fregueses. No meu orgulho, eu achava que, se vez por outra substituísse algum dos empregados, estaria me rebaixando, já que era um dos donos da loja. Esquecia-me de que toda ocupação honesta é grande aos olhos de Deus e que precisamos respeitar todas as profissões, por mais humildes que sejam. Com um novo brilho no olhar, respondi. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Era ela, Haroldo. A moça de vestido estampada a que vi no cinema. "Não me diga", falou meu amigo, boquiaberto. "Digo mais, companheiro. Seu nome é Clarice e já marcamos um encontro. Mas você não perde tempo, hein? Imagino o que fará quando ficar algumas horas perto dela." Disse fazendo pilhéria.
Nem pense nisso. Serei o namorado mais carinhoso e respeitador que já se viu neste lugar. Só não podia perder tão boa oportunidade. Tem razão, César. Estou brincando, amigo. Fico feliz por vê-lo recuperar a alegria. Já estava preocupado com o seu jeito dos últimos tempos. Mas agora isso é passado. Com uma namorada tão meiga e bonita, estarei sempre de bom humor, disse, eufórico. Após aquela injeção de ânimo, retornei ao trabalho, resolvendo questões que há muito tempo deixara pendentes. Organizei minhas gavetas cantando, para espanto de todos, pois esta tarefa sempre me irritava bastante. Saí da loja depois do horário habitual sem reclamar e cheguei em casa assobiando. Mamãe estranhou a mudança repentina, mas deu graças a Deus pelo término daquela minha péssima fase, e perguntou-me aliviada. O que aconteceu, filho? Vi o passarinho verde. Eu respondi, fazendo troça. Não, mamãe, vi foi uma flor muito bonita na loja. Ela, entrando na brincadeira, completou. E, com certeza, essa bela flor usa saias, não é mesmo? Depois de uma sonora gargalhada, encerrei o assunto. A senhora é muito esperta. Andava de um lado para outro em frente à bilheteria. Olhava no relógio de minuto a minuto. E se ela não viesse? Com certeza não me faria uma desfeita daquele porte, pensava, tentando acalmar-me. Passados mais uns 10 minutos, que me pareceram umas 10 horas, ela apareceu, de braço dado com a tia e a prima, as mesmas que a acompanharam no dia memorável em que vi Clarice pela primeira vez naquela existência física. Aproximei-me um pouco sem graça. Ela sorriu, encorajando Dona Judith, fiz questão de pagar o ingresso das 3. Em seguida, entramos. Dei um jeito de me sentar perto de Clarice. Mexia as mãos nervosamente sem coragem de segurar as de minha namorada. O filme começou e, num ímpeto de coragem, pus minha mão trêmula sobre a dela. Era macia e quente. Para minha felicidade, não me repeliu. Mas, confiante, entrelacei nossos dedos. Só então consegui encará-la. E aquele belo sorriso, que não saía mais da minha memória, aqueceu-me o coração. Sentia-me cada vez mais próximo da plena realização pessoal. Era jovem, belo, saudável, tinha meu próprio negócio e agora encontrara a mulher dos meus sonhos. A mais linda e cheirosa de todas as moças que já tinha conhecido. Naquele primeiro momento, não preocupei-me com suas qualidades interiores, fixando-me apenas na sua aparência exterior. Finalmente, aos poucos fui descobrindo ser ela generosa e educada. Minha única restrição era seus modos. Costumava dar gargalhada alta e era, a meu ver, um pouco extravagante para se vestir, usando cores fortes e maquilagem um tanto carregada. Mas ao mesmo tempo que isso me incomodava, também me atraía, pois a tornava mais bela, não se podia negar. Lamentei o final da sessão, porque nossas mãos separam-se. Um olhar de Clarice pediu que me contivesse, evitando causar uma desagradável impressão à sua tia. Levei-as até sua casa. As duas entraram e minha namoradinha ficou para trocarmos mais algumas palavras. Então, quando nos veremos novamente? Perguntei ansioso. No próximo sábado. Por que não antes? Disse, queixoso. Ela respondeu cautelosa. É melhor assim por enquanto. Depois que minha família conhecê-lo melhor, aí sim poderemos nos ver mais a miúde. Tentando ler seus mais íntimos pensamentos por suas palavras, indaguei. Isso quer dizer que pretende ficar ao meu lado por muito tempo? Ela, então, falou evasiva. Pode ser. Segurei suas mãos entre as minhas. Por favor, Clarice, fale sério. Mas não estou brincando, César. Só acho que precisamos ter cautela antes de assumir um compromisso com alguém. E nem sempre o que nós queremos vem a acontecer. E você quer que nosso namoro continue? Quero, disse olhando bem dentro dos meus olhos. No impulso, tentei beijar-lhe a boca. Mas ela, arisca, fez com que o beijo lhe pegasse no rosto, despedindo-se. Até sábado à noite.
Segurei-lhe a mão novamente e só larguei quando a distância entre nós não permitia mais o contato físico, mas o meu olhar alcançou até que desaparecesse atrás da porta. Mal podia esperar a chegada do próximo fim de semana. Capítulo 10. Diálogos. Quando já não continha mais a ansiedade, chegou o dia de rever Clarice. Desde manhã todos os meus pensamentos e energia estavam voltados para isso. Nada podia dar errado. Mesmo debaixo da maior da tempestade, seria capaz de ir até a casa dela. Mas para minha felicidade a noite chegou estrelada e a lua cheia foi minha grande cúmplice. Estávamos na sala, conversando sobre trivialidades. Tentando criar, então, uma oportunidade para ficar pelo menos há alguns minutos a sós com minha namorada, disse, como quem não quer nada. Há muito tempo não vi uma lua cheia tão bonita. Clarice, entendendo minha artimanha, disse, fingindo inocência. É mesmo? Pois ainda não saí de casa depois que escureceu. Podemos ver a rua, titia? A senhora, talvez se lembrando dos tempos de mocidade, respondeu sorrindo. Vão, mas não se demorem. Lugar de namoro é dentro de casa. Sim, senhora, dissemos em uníssono e de mãos dadas. Lá fora, sentimos uma aragem fresca a tocar-nos a pele. Demos alguns passos. Paramos. E quando já ia beijar-lhe a boca, ela saiu dizendo: Você não ia mostrar-me a lua? Sorri também e disse: Claro que vou, mas antes você vai ter que mostrar as estrelas. Nesse momento, ela apontou o céu, falando: Olha lá que tem uma porção. Aquelas lá eu já vi, quero outras bem diferentes. Brinquei, apertando em meus braços. Mas quais estrelas você quer ver, César? Perguntou, fazendo-se de desentendida. Vou mostrar-lhe. Respondi baixinho e beijei-a demoradamente. Senti-me cada vez mais leve e, apesar de não ter visto nenhuma estrela, pensei ter chegado ao céu. Quando abri meus olhos, tive a impressão de ver os de Clarice cintilar. E a lua? Indagou ela, sorrindo. O quê? Disse meio atordoado. Ela deu uma gargalhada que me chamou à realidade. Ah, é. Olhei, falei, mostrando o satélite brilhante. Que linda, exclamou ela admirada, enquanto eu acariciava seus cabelos. Sem querer, fiz a ela a seguinte pergunta. Você já teve muitos namorados? Ela me olhou nos olhos. Não. Por quê? Por nada. Curiosidade. Meio cismada, Clarice tentou investigar meu íntimo. Se não fosse assim, faria diferença para você? Respirei fundo e respondi com toda sinceridade. Não sei, talvez. Então, no fundo, você só admitia a resposta que lhe dei. Esqueça. Nem sei por que tive a ideia de lhe perguntar isso. Ela ficou em silêncio, olhando o céu. Eu fiz o mesmo. Poucos minutos depois, sua prima veio chamar-nos. Entramos, conversamos bastante, mas naquele dia minha garota não sorriu nem mais uma vez. O tempo foi correndo e, a cada dia que passava, via-me mais apaixonado, apesar de não termos quase nenhuma liberdade para namorar. Clarice era órfã e fora criada pela tia desde os 6 anos de idade. Dona Judith, por isso, tinha excessivo cuidado com a sobrinha, temerosa de que a vizinhança a tomasse qualquer condescendência como descaso pela reputação daquela que, inicialmente, lhe fora confiada pelas circunstâncias e não pela vontade. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, a minha linda namorada havia conquistado todos os corações da casa, e a tia já dava provas de ter por ela verdadeira dedicação de mãe. Também, como seria possível não amar Clarice? Tão alegre, tão cheia de vida e tão linda. Ah! Não vi a hora de nos casarmos. Para espanto de todos, com pouco tempo de namoro, já estava falando em noivado. Esperar mais o quê? Até do receio de que outro tomasse meu lugar em seu coração, tinha meu próprio negócio, que me proporcionava uma boa renda mensal. A tendência era só crescer profissionalmente. Ela não tinha pais e morava com parentes, por melhor que fosse, não era a mesma coisa que ter sua própria casa.
Para facilitar as coisas, tinha herdado de meu pai uma boa casa, porque mamãe, quando enviuvada, já tinha feito a partilha dos bens do casal. A residência em que morávamos na época já pertencia a minha irmã, que não se casara. Era só fazer uma pequena reforma na minha, comprar os móveis e marcar a data do casamento. Clarice ficou doente. Queria, tanto quanto eu, ter um cantinho só nosso, onde pudéssemos ficar à vontade, trocar beijos e juras de amor eternos sem a preocupação de que alguém pudesse nos surpreender a qualquer momento. Além, é claro, da liberdade que teríamos para sair sozinhos à noite, coisa que nunca fazíamos por jamais termos conseguido a permissão de Dona Judite. E assim, no dia do aniversário de Clarice, ficamos noivos. Tudo saiu perfeito. Era um domingo e as duas famílias reuniram-se na casa de sua tia. Minha noiva, como era de costume, usava mais um de seus vestidos estampados. As cores eram fortes. Usava batom e rouge demais para aquela hora do dia. Pensei em chamar-lhe a atenção, mas tive medo de estragar o dia mais feliz da minha vida. Resolvi calar-me, esperançoso de após o casamento colocá-la nos eixos. A comida estava deliciosa e conversamos animadamente durante a refeição. Quando os presentes propuseram um brinde ao jovem casal, emocionei-me. E, com aquele gesto simples e signífico para nós dois, julguei que consolidávamos para sempre a nossa felicidade. Capítulo 11. Começam a viver. Estava na igreja e faltavam poucos minutos para a chegada de Clarice. Em pé no altar, só Deus sabe o quanto estava nervoso. Um medo ridículo tomou conta de mim. E se ela não vier? Pensava a minuto. Mas às vezes a razão falava mais alto e eu pensava. Por que ela desistiria agora? Aí, acalmava-me um pouco para suportar a torturante espera. Quando pensei que não aguentaria mais ficar parado ali, vi Clarice entrar de braços dados com seu tio. O alívio que senti naquele momento é indescritível. Ela parecia uma miragem que se aproximava pouco a pouco. O véu comprido envolvia o seu corpo e uma bela grinalda enfeitava seus cabelos sedosos. Nas mãos, trazia um mimoso buquê de margaridas. O sorriso que tinha no rosto derrotou todos os meus temores. Iríamos nos casar e com certeza nossa vida conjugal seria muito, muito feliz. Ninguém poderia tirá-la de mim, pois ela seria minha para sempre. Nossos destinos estavam unidos e, a partir daquele dia concretizaríamos todos os nossos sonhos do namoro e do noivado. Teríamos nossos filhos, eu expandiria meus negócios e tudo correria como havíamos planejado. Dissemos sim um para o outro. Dissemos sim para o futuro. Mas, infelizmente, eu não soube dizer sim, para o perdão. Nossa lua de mel foi numa cidade praiana. Clarice deliciava-se com os banhos de mar. Na água, parecia uma criança grande. Dava gritinhos e gargalhadas que chamava a atenção dos outros e isso me irritava sobremaneira. Só que, bem pior do que vê-la assim, era observá-la caminhando na areia. Esse tipo de passeio, à época, já era costume tradicional na maior parte da família e, em contrapartida, os maiôs femininos encurtavam, mostrando cada vez mais o corpo, atraindo olhares. E, é claro, que minha jovem esposa rendeu-se à moda com maior naturalidade. Não me espantei, pois já conhecia seu temperamento, mas demonstrei claramente que não aprovava o traje. Ela, muito astuta, fingiu nada perceber e continuou a usá-lo. Eu, para não arrumar briga no primeiro mês de casamento, engoli as palavras de reprovação com muita dificuldade. Consolava-me ao pensar que o verão não dura o ano todo e, que mesmo nessa estação, raras vezes iríamos tomar banho de mar. E, assim, acabei convencendo-me de que não valeria a pena criar atritos por uma situação que certamente não faria parte da nossa rotina. Mas alguns dias após surgiu, inesperadamente, a oportunidade ideal para resolver a história do maiô. Clarice pediu-me que a levasse ao cassino. Relutei, mas acabei cedendo, porque o pedido veio acompanhado de doces beijos. Ela vestiu sua melhor roupa, caprichando no pó de arroz, rouge e batom. Achei que estava exageradamente pintada. Mas como já estávamos de saída,
Não toquei no assunto. Ao chegarmos, percebi que o ambiente era ainda pior do que eu imaginara a princípio. Muitos estavam no jogo horas a fio, em busca do lucro material sem esforços, e não percebiam que estavam jogando fora precioso tempo de sua permanência na carne, que nos foi dado para que nos melhoremos e também contribuamos para o progresso daqueles que nos rodeiam. Os olhos de Clarice brilhavam. Estava encantada com todo aquele luxo e movimento. Na hora show, sua euforia chegou ao ápice. Dava a impressão de querer trocar de lugar com a estrela que estava no palco. Encontrava-se fascinada pelas roupas coloridas e pela dança provocante que era apresentada. Gelei. Ainda bem que nos casamos antes de que ela pudesse optar por essa carreira, concluí aliviado. Assim que foi possível, dei um jeito de irmos embora. Durante todo o caminho de volta ao hotel, Clarice falava da beleza do cassino e da artista que ela achara maravilhosa. Já no hotel, percebendo que o lugar não me entusiasmara, disse meio desapontada: "Você não gosta disso? Foi só porque eu pedi, não é?" "É sim." "Não gostou nem do show?" "Não." "Duvido", disse ela um pouquinho enciumada. "Por que duvida?" Perguntei para sondar-lhe os pensamentos. "Porque as pernas dele estavam de fora." "E daí? Você também mostra para todo mundo ver." Falei tentando repreender-lhe sutilmente. "Mas é diferente", disse ela assustando-se. "Qual diferença pode ter?" Disse eu já com tom de provocação. "É um traje de se usar na praia." "E aquele é para se usar no palco", disse para deixá-la sem argumento. "Ah, César, não pode se comparar. O bom senso deve imperar tanto no palco quanto nos banhos de mar." Ela ficou em silêncio. Olhei para seu rosto e vi que seus olhos estavam úmidos. Fiquei com pena e contemporizei. "Não acredito que vamos brigar por causa de um artista que talvez jamais reencontremos pessoalmente." Clarice disse olhando-me nos olhos. "Você faz questão que eu use um maiô mais comprido?" "Gostaria muito", disse, sentindo o gosto da vitória. "Amanhã você vai comigo à loja para me ajudar a escolher." "É claro, meu amor", falei, beijando-lhe as bochechas macias. E, no dia seguinte, passamos a tarde fazendo compras. Capítulo 12. Sonhos. Nossa vida era um mar de rosas. Clarice pouco a pouco foi contendo seus exageros para me agradar. Eu, para garantir minha felicidade conjugal, naqueles tempos de equivocados pontos de vista, deixava sempre sob controle. Enquanto eu ficava na loja, Luzia ficava em casa para ajudar a vigiar Clarice, porque eu sempre perguntava à nossa empregada como havia sido o dia anterior, colhendo sutilmente informações sobre todos os passos de Clarice. A minha dedicação a ela era muito mesclada de desconfiança. Sem saber o porquê, tinha muito medo de ser traído, ou melhor, trocado por um outro mais abastado e interessante. Minha esposa nunca saía desacompanhada e passava a maior parte do tempo em casa, ocupando-se de mim e das minhas coisas. Quis trabalhar fora, mas meu ciúme deu um jeito de tirar-lhe a ideia da cabeça. Clarice parecia ser feliz ao meu lado, tanto quanto eu era ao seu lado. Estava sempre cantando junto com as vozes que vinham do rádio e passava as tardes com Luzia, cuidando do nosso pequeno jardim ou fazendo quitutes para me servir no jantar. Eu trabalhava, mas toda a minha atenção era voltada para o meu lar. Ficava sempre imaginando qual a surpresa que minha querida reservaria para mim. Sempre eram coisas boas, mas, lá no fundo eu receava que um dia ela me surpreendesse de uma maneira terrível e definitiva. Estava atrasado. Certamente Clarice já estaria ansiosa me esperando no portão. E até que chegasse a casa, tomasse o meu banho, jantasse e conseguisse aprontar-me com a minha vagareza de sempre, perderíamos precioso tempo do nosso passeio. O trabalho na loja esteve mais agitado que o costume e realmente foi impossível terminá-lo mais cedo. Sabia o quanto minha esposa gostava de sair à noite e por isso sentia-me culpado, mesmo não tendo culpa do inesperado atraso. Finalmente vivíamos um momento tão esperado do nosso relacionamento. E queríamos aproveitar ao máximo. Queríamos espalhar nossa alegria pelos quatro cantos do mundo,
para que todos os casais pudessem ser tão venturosos quanto nos sentimos naquelas semanas. Clarice adorava dançar e, naquela noite, pretendíamos ir do foxtrot ao bogie e ao ogie. Aquela foi a maneira que encontramos para comemorar tudo de bom que estava nos acontecendo. Apressei os passos. Andei quase correndo e, ao final de alguns minutos, pude avistar nossa casa. Estranhei o fato de não encontrar minha esposa no lugar de sempre. Aí, já correndo, cruzei o jardim. Ao abrir a porta, ouvi soluços que vinham do nosso quarto. Sem me dar conta, cheguei até lá. Clarice estava deitada de bruços chorando copiosamente. Abraçando-a fortemente, perguntei confuso: "O que foi, amor?" Ela, engolindo o choro, respondeu: "Eu não estou grávida." "Outra vez?" "Mas o Dr. Júlio não disse que tudo levava a crer que nosso bebê estava a caminho." "Como isso pode acontecer?" "Não sei. Acho que nunca vamos ter nosso filho", disse com grossas lágrimas a escorrer-lhe pelas faces. Ver minha mulher assim doeu-me o coração, mas, mesmo triste, tentei animá-la. "Não foi agora, será mais tarde. Não precisa sofrer dessa maneira, querida." "Mas já tentamos há uns 5 anos e toda vez é uma nova decepção", falou já quase sem esperança. "Não vamos pensar no pior", pedi, agarrando-me aos últimos resquícios de otimismo que ainda guardava no peito. Clarice olhou-me nos olhos e disse algo que eu jamais pensara ouvir de tua boca. "César, se eu não conseguir engravidar, você aceita que adotemos uma criança?" Fiquei tão perplexo que demorei um pouco para responder. "Sei lá. Nunca pensei nisso." "Será que é a mesma coisa?" "Claro que sim. O amor é mais forte que tudo e não escolhe sangue." "Promete que pensará no assunto com carinho?" rogou, segurando a minha mão. "Prometo. E, quando tiver uma resposta, conversamos novamente." "Ah, tem uma coisa. Se você não parar de chorar eu nem vou me preocupar com isso", disse, tentando fazer mudar-lhe o ânimo. Ela, mais que depressa, tentou enxugar o rosto com as mãos e forçou um sorriso que mais parecia careta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. "Então, o que vamos jantar?" indaguei, para mudarmos de assunto. Clarice levou as mãos à cabeça e exclamou: "O jantar." Eu me esqueci completamente, e Luzia tirou folga. "Essa tarefa não é minha, mas, como sou um bom marido, vou ajudar você." "Só não vale ficar mal-humorada, hein?" brinquei, beijando-lhe o rostinho vermelho. Improvisamos uma rápida refeição e fomos dormir sonhando com a noite que não tivemos. Capítulo 13. Mágoa que castiga. A frustração do nosso plano de ter um filho não conseguiu destruir nossa felicidade, ou melhor, a minha, pois não sabia o que se passava com Clarice. Fui protelando, dia após dia, a resposta que prometera à minha esposa sobre a adoção. Na verdade, ela desejava a criança muito mais do que eu, porém, evitava fazer-me perguntas, talvez receosa de aborrecer-me, ou de receber um não que estava desesperada para ouvir. Eu, de minha parte, procurava suprir a falta do bebê. Desdobrava-me em carinhos e mimos e, do melhor modo que me era possível, dedicava-lhe todo o meu amor, imperfeito, é bem verdade, mas imensamente sincero. E assim desfrutava ao máximo da doce vidinha de casado. Os deliciosos lanches pela manhã, os jantares aconchegantes, as sonecas das tardes de domingo. Tudo reafirmava meu coração de que meu singelo mundinho particular era sólido e inatingível. Mas como eu estava enganado. As lembranças dos meus dias felizes eram meu único alento. A mágoa e a culpa tornaram a minha mente desequilibrada e doentia, o que acabou por alterar minha química do corpo físico, debilitando o meu sistema imunológico e perturbando o funcionamento dos órgãos, o que facilitou a instalação de enfermidades. Eu não fazia ideia do incalculável poder do pensamento sobre nosso campo emotivo, que tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Agora sei que as doenças originam-se do mau uso da saúde e da desorganização mental,
e que só as mentes habituadas a exercícios disciplinares e educativos podem reunir recursos equilibrantes para conservar uma vida sadia. Graças ao carinho dos parentes e amigos, ainda consegui resistir por algum tempo no plano material. Mas como cada um é o artífice do próprio destino, acabei por deixar minha instrumentação física sem as condições necessárias para manter-me na crosta até o final do tempo previsto antes da minha reencarnação. E então, quando me dei conta, já estava do outro lado da minha vida. A mágoa é destruidora da felicidade, é sentimento que trava nossa criatividade, inibidora de nobres realizações. É como uma nuvem que nos impede de viver, de caminhar, de sentir a vida. Deixamos escravizados às lembranças desagradáveis que poderíamos evitar se soubéssemos perdoar, tanto aos outros, como a nós mesmos, como foi o meu caso. Mas não é só. Além de atormentar a mente, de desfigurar os sentimentos, a mágoa ainda atinge nossas defesas orgânicas, sendo geradora de dores, enfermidades, sendo também responsáveis por rompimentos de relacionamentos, entre outros prejuízos. Entre tais prejuízos está também o assédio obsessivo causado por espíritos mal intencionados ou vingativo que se aproveitam da guarda mental, da disciplina moral, das brechas que lhes abrimos espiritualmente para o processo de influência negativa, espiritualmente falando, com reflexos no comportamento e mesmo no ambiente da família. A mágoa situa-se, sim, entre um dos fatores causadores das obsessões, justamente porque abre os canais para a sintonia com mentes desequilibradas, rancorosas ou vingativas. Deduz-se, pois, que é de nosso próprio interesse libertamo-nos de mágoas, sejam elas causadas por supostas ofensas que julgamos estar na condição de vítimas, ou aquelas oriundas de culpas, remorsos ou arrependimentos. E há reflexos, obviamente, no plano espiritual, após a desencarnação. Criaturas que partiram para um mundo espiritual com sentimentos de ódio, vingança, ou magoadas e ressentidas, tendem a colher as danosas consequências desses sentimentos que se refletem diretamente nas condições espirituais que encontram imediatamente após o decesso do corpo. Nada mais lógico, não como castigo, mas como consequência do comportamento adotado e permitido a si mesmo. E como se trata de tema sempre presente nos relacionamentos humanos, precisa ser alvo de elucidações que ajudem as criaturas a se libertarem desses prejuízos. Por isso, não há dúvidas, relacionamentos baseados na fraternidade, na compreensão dos sentimentos alheios e também na autovalorização, constituem salutar defesa para a saúde do corpo e da alma. Mas minha história prossegue. E agora percebo que erros e mágoas guardadas para nada servem. Embora consiga enxergar isso com maturidade nos dias atuais, reconheço os imensos prejuízos que causaram em mim e naqueles que comigo conviveram. Como estamos todos, todavia, num grande processo de aprendizado, lamentar não é o melhor caminho. Segunda parte. No plano espiritual. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 12, 21-22. Capítulo 1. Lembranças. São esses, meu amigo, os principais lances da minha última passagem pela carne. O psicólogo, com olhar compreensivo, procurou animá-lo. César, não há motivo para continuar com essa tristeza guardada no seu coração. Não há dúvidas de que você errou, mas Deus é amor e vai lhe dar inúmeras chances de reparar suas faltas. Além do mais, pelo seu discurso desde a nossa primeira sessão, noto que você já progrediu significativamente, porque, em várias partes da sua narrativa, percebi o senso crítico entrando em ação. Respondi, esboçando um sorriso. Ah, Guilherme, você sabe como me animar. Se não fosse a sua dedicação e carinho, acho que teria enlouquecido. E dando-lhe um abraço, o outro respondeu sabiamente: Não me agradeça, meu irmão, e sim a Jesus,
que vela por nós incansavelmente há milênios. Faço apenas minha obrigação. E em nossos próximos encontros com certeza faremos muitos outros avanços no seu tratamento e brevemente muitas de suas dúvidas desaparecerão. César saiu do consultório pensando na vida. Estava vivendo um tempo de paz. Aquela colônia espiritual era um lugar onde havia encontrado a fraternidade, apesar do crime que cometera. Lá, ninguém o julgava, ao contrário, estendiam-lhe as mãos. Olhavam-no com respeito e amizade. Davam-lhe chances de se recuperar e aprender. E, nessas conjecturas, começava a vislumbrar o entendimento da bondade divina que nos amparam nos nossos momentos bons e nos difíceis também. E, enquanto voltava para retomar suas atividades diárias, ia relembrando de tudo que lhe acontecera desde que deixara o corpo na crosta. Uma densa nuvem dominava aquele lugar desconhecido. César andava às cegas, procurando localizar-se. De quando em quando, gritos cortavam o silêncio aterrador. Corra, que lá vem ele. Tirem-me daqui. Socorro. Além dos gritos, ele ouvia sons de gente sendo espancadas. O barulho das chicotadas parecia ecoar-lhe nos ouvidos incessantemente. Onde estou? Clarice. Clarice. Bradava César desesperado. Mesmo naquela situação, deveras crítica, ele não esquecia da amada que assassinara por ciúme e buscava encontrá-la, custasse o que custasse. Havia água correndo, mas não conseguia ver-lhe a cor. Com certa frequência, raios luminosos coloridos, semelhantes a relâmpagos, rasgavam o nevoeiro, permitindo ver um pequeno regato e alguma grama que minimizava a fome e dissedentava-lhe o corpo espiritual. Vagava esmo, sem saber o que estava acontecendo. Chamava tanto pela esposa que sentia a garganta a doer. Chorava, rastejava, culpava-se, arrependia-se. Os anos foram passando e cada dia naquele lugar parecia infinito. E 8 anos se passaram no relógio terrestre, mas César pensava lá estar há uns 8 séculos. Em vão procurava aliviar o sofrimento com o que se encontrava ao seu redor andando horas e horas até cair exaustado no meio da lama. Tinha as roupas esfarrapadas e sujas. Sentia-se irremediavelmente perdido, mas em determinado momento, cansado de olhar para o exterior, ajoelhou-se e viu Jesus com a alma e com o sentimento, tamanha a determinação com que o buscara. Chorou num misto de remorso e amor, pedindo: Senhor, preciso encontrar Clarice. Dizer-lhe que a amo e que erros todos cometemos. Minha Clarice. Leve-me a ela, por misericórdia. Então sentiu que braços amorosos conduziam-no ao repouso, e César dormiu. Sim, a vida no plano espiritual, feliz ou atormentada, é fruto de nós mesmos. Somos nós os autores de nossa felicidade ou de nossa desdita, sempre em função dos sentimentos e comportamentos morais que adotamos. Comigo não foi diferente, como pôde perceber o leitor. Capítulo 2. Como reencontrá-la? Ele acordou. Abriu lentamente os olhos e percebeu que o nevoeiro não existia mais. Chamou-lhe a atenção a simplicidade e a beleza do ambiente. Novas dúvidas. Onde estou? Fazendo o quê? Quem me trouxe? Por que me trouxe? E Clarice? Será que vou reencontrá-la? Será que Jesus ouviu minhas preces? Passando um breve tempo, uma jovem, sorridente e meiga, entrou no quarto e disse com suavidade: Como está meu irmão? Tem alguma coisa que posso fazer por você? Nobre senhora, é aqui que encontrarei Clarice. Calma, meu amigo. Pode não ser aqui, mas será a partir daqui. Dependeremos de sua determinação para reformular seu íntimo, testemunhada com atos e emanações de sentimentos grandiosos que farão maior ou menor o tempo para o reencontro. Você acredita que pode levantar-se? Venha conhecer o jardim. Aparado por ela, César andou, ainda lentamente. Meu Deus, margaridas. As flores preferidas dela, continuou. Quem sabe depois de um pouco mais fortalecido, cuidar das flores não o aproxime dela? Fortaleça-se. As pequenas tarefas serão um bom começo. E Deus, o Pai de amor, trará sua esposa até você.
O sorriso de César mostrou àquela bela moça que lhe havia acolhido a ótima sugestão e que a partir dali, começaria uma nova fase de sua vida. Com o passar dos dias, nosso amigo foi se adaptando ao novo ambiente. Achava tudo mais bonito que na superfície terrestre. As cores pareciam mais vivas e as flores, mais viçosas e perfumadas. As pessoas eram sempre agradáveis e isso fazia com que ele se sentisse seguro na sua vida no além. Logo que se percebeu em condições de trabalhar, seguiu o conselho da amiga espiritual, solicitando permissão para cuidar do jardim do hospital e de alguns outros da colônia. Na crosta fora comerciante, mas lá não havia lojas e foi com alegria que se transformou em jardineiro. Trabalhava com afinco e dedicava às flores todo o carinho que ainda não podia dar à sua esposa. Era também uma maneira de diminuir sua ansiedade pelo reencontro com ela. Comparecia pontualmente às sessões do psicólogo. Graças a isso, estava conseguindo reequilibrar-se e a cada dia sua afeição por Guilherme aumentava. Ele era um belo rapaz, sorridente e alto. Muito companheiro. Tinha sempre um tempinho disponível para conversar, mesmo fora dos horários predeterminados para os atendimentos. César sentia que ele sinceramente queria vê-lo bem e tentava ajudá-lo ao máximo possível não apenas como atendente, mas como um irmão. Assim, trabalhando e aprendendo, ele ia se aproximando cada vez mais da hora em que estaria frente a frente com sua amada. Como de costume, César ia ao encontro de Guilherme. Naqueles momentos, buscava força para reerguer-se cada vez mais. Aos poucos foi perdendo a timidez e conseguia abrir totalmente o seu coração para aquele em quem já não via um médico ou terapeuta, mas um amigo do peito. Para ele contou coisas que jamais falara a quem quer que fosse. Revelava seus pensamentos mais ocultos e suas atitudes mais reprováveis. Não saberia dizer porquê, mas sabia que podia confiar nele. Sentia, no íntimo do ser, que o objetivo de Guilherme era vê-lo feliz e totalmente recuperado. Caminhava tão entretido, pensando na vida e apreciando as belezas do caminho, que, quando percebeu, já estava no local do encontro. Entre, César. Tenho uma ótima notícia para você. Vou me encontrar com ela. Disse ansioso o outro. Ainda não. Mas já daremos um grande passo para isso. E o que vai acontecer, então? Bem, você tem trabalhado muito e já realizamos progresso bastante significativo. Sendo assim, recebemos determinações do alto para que algumas de suas dúvidas sejam dissipadas e a luz da verdade o liberte. Mas como será isso? Faremos uma regressão de memória. Você vai se lembrar de alguns fatos de sua reencarnação passada e aí terá respostas para várias de suas perguntas. E é uma coisa segura, Guilherme. No nosso caso, sim. Mas é um procedimento que só deve ser utilizado quando realmente for necessário, por motivos sérios, pessoas capacitadas, e não apenas por curiosidade. Confio em você, meu amigo. Faça o que for preciso e conte sempre com a minha colaboração. Se assim, deite-se no divã e vamos começar. César acomodou-se e começou a receber os comandos pela voz do psicólogo. Relaxe, César. Sinta cada parte de seu corpo relaxar. Não tenha medo. Respire fundo. Descontraia os músculos das pernas e dos braços, das mãos, da face. Separe um pouco as suas arcadas dentárias. Respire fundo. Não dê atenção aos ruídos exteriores e concentre-se apenas nas minhas palavras. A cada vez que você escutar minha voz, estará mais calmo. O paciente sentia-se relaxar pouco a pouco, e caiu em um sono que se tornava gradativamente mais profundo. De repente, entrou no vértice da regressão e que antecede a volta ao passado. César teve a impressão de cair em um rodamoinho que o tragara para a região estranha. Foi como entrar num sistema de sorvedouro, tragando tudo. Capítulo 3. Regressão. Após o mergulho, César estava calmo e Guilherme fez o teste. Que idade você tem? 30 anos. Onde está? Continuou o terapeuta. Na minha loja. Pensando na minha esposa. Explique melhor. Tenho que ir trabalhar,
Mas não consigo parar de pensar em Clarice. Por que pensar tanto nela? Não pude almoçar em casa e alguma coisa me diz que algo está acontecendo por lá. O que? Não sei, mas estou preocupado. Com o desenrolar das perguntas, Guilherme percebeu que César revivia o dia em que assassinara a própria companheira. Vamos recuar um pouco mais, sugeriu o hipnólogo. Agora dava comandos acompanhados de uma numeração crescente, tal que, cada casa, o que pode ser na base de 10, de 7, ou qualquer outra, representava uma fase passada, sucessiva da regressão. Após esse procedimento, César foi à infância e logo após a vida intrauterina, da qual relatou algumas impressões. Guilherme então fez com que ele fosse um pouco mais para trás. César percebe-se andando por uma rua antiga do século XVIII em uma noite quente e estrelada. Passos acelerados e coração apreensivo. Dirige-se ao seu destino como quem vai em busca de uma oração para se aproximar de Deus. Após alguns minutos, avista um belo casarão todo iluminado de onde vem o som de uma música alegre. Vários homens entram no local, discretamente, demonstrando preferir que sua presença passe despercebida. César entra sem delongas. Busca por aquela que para ele é o amor e a pureza para seu coração inocente e apaixonado. O salão está repleto. Além da luz que vem dos lustres, as joias das mulheres também iluminam o vasto salão. Seus olhos ansiosos vasculham o ambiente na esperança de que ela ainda não tenha sido levada por nenhum outro. Depois de poucos minutos que lhe pareceram horas, abre um grande sorriso ao vê-la sentada apreciando a música e saboreando refinada bebida. O rapaz aproxima-se da bela moça dando encontrões nos demais parentes e quase tropeçando nas enormes fivelas de seus sapatos, numa atitude mal educada, típica de impetuosidade juvenil. Cecília, ainda bem que te encontrei. Boa noite, José Antônio. Bebe um pouco. Não, querida. Quero estar a sós contigo. Não sejas tão afoito, meu caro. Não posso deixar que mais uma vez te levem de mim. Quem te vê falar assim, pensará que não te dou atenção, diz ela com um sorriso brejeiro. E por acaso estou a mentir? Bem sabes que é assim. Se começarem as cobranças, não estarei contigo hoje. Venceste mais uma vez. Não falemos nisso. Assim está bem melhor. Agora sente-se e beba. Daqui a pouco estaremos em meu quarto. É uma promessa que te faço. Hei de cobrar-te, fala ele, inseguro. Fique tranquilo. Cumprirei minha palavra. Para José Antônio a bebida tem o gosto amargo da dúvida. Não sabe se pode mesmo acreditar no que Cecília disse. E só consegue suportar tamanha angústia porque tem à sua frente a visão que mais almeja e o alegra. A mulher amada. Por todos os lados existe muito veludo e a cor vermelha impera no local. Os detalhes dourados contribuem para que o ambiente pareça ainda mais requintado. A todo momento ouve-se o farfalhar das enormes saias armadas. E os olhos masculinos passeiam nos decotes generosos das belas damas que povoam o concorrido salão. O jovem veste uma sobrecasaca com um bom tempo de uso e bordados bem modestos. Não há dúvidas de que Antônio é um dos menos aquinhoados frequentadores do bordel e, mesmo sem querer, apaixonou-se pela cortesã mais bonita e mais cara da casa. De repente, num gesto raro de ternura, Cecília segura a mão dele e murmura: Vamos. Chegou a tua hora. Ele retribuiu os carinhos com a avidez costumeira e os dois dirigiram-se para o confortável aposento da prostituta. Novamente José Antônio caminha pelas mesmas ruas estreitas. Os passos rápidos sobre as lajotas de granito produzem um som cadenciado, que demonstra a grande ansiedade de seu coração. Enfim, está diante do mesmo casarão iluminado. As músicas alegres são as mesmas e sua expectativa também. Outra vez vai entrando atabalhoado à procura da mulher de sempre. Mas dessa vez não a encontra à mesa bebendo. Como na maioria das vezes, ela já está acompanhada de algum cavalheiro mais abastado. Só que entre tantos que a leiloam, um deles a possui quase que diariamente. E mais uma vez lá está ele subindo as escadas ao seu lado.
Não restam dúvidas de que se dirigem ao quarto dela. Caminho conhecido muito bem por José Antônio, mas que ele não repete tanto quanto deseja. O moço sente que Cecília o vê, mas ela finge não ter notado a sua presença. O jovem apaixonado não sabe se ela faz isso para provocá-lo ou poupá-lo, no entanto ele sofre, seja lá qual for a intenção da cortesã. Numa mistura de orgulho ferido, ciúme e desgosto, o pobre rapaz analisa seu rival. A sobrecasaca impecável, talhada em tecido pesado, com guarnições metálicas e com bordados muito ricos. Os calções ajustam-se ao formato das pernas. A gravata de linho branco destaca-se sobre a jaleca. Os sapatos têm enormes fivelas trabalhadas. E para demonstrar ainda mais o seu prestígio e riqueza, usa cobiçada cabeleira postiça. Há muito José Antônio observa, mas só conseguiu descobrir que se chama Luiz de Souza Castro e é um médico muito conceituado na cidade. Cecília, deixando um rastro de perfume, acompanha seu mais nobre cliente, sem deixar que ninguém perceba qualquer expressão de alegria ou tristeza sob muito pó de arroz e carmim.